Olá, estamos hoje para conversar sobre as ações constitucionais, as ações que debatem a constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Num primeiro momento, eu tenho que dizer para vocês que o nosso sistema constitucional ele envolve esse controle concentrado e o controle difuso da constitucionalidade. O controle difuso da constitucionalidade se dá dentro de casos concretos envolvendo direitos intersubjetivos das partes. O controle concentrado é um processo objetivo que ataca diretamente a lei na sua forma abstrata, sem ter nenhum pano de fundo, sem ter nenhum controle concreto da constitucionalidade em cima de um caso concreto específico. Aqui nós temos uma evolução inicialmente para trazer para vocês. Esse controle concentrado da constitucionalidade, antes da emenda constitucional, antes da Constituição Federal de 88, ele possuía tão somente um único legitimado para propor esse tipo de demanda, que era o Procurador-Geral da República. A partir da Constituição Federal de 88, esse rol de legitimados ampliou-se para trazer uma forma mais democrática para tratarmos essa questão do controle concentrado, ampliando-se tanto a ponto de incluir no seu rol, que nós já vamos ver na sequência, inclusive entidades de caráter civil. Muito bem, o artigo 103 da Constituição que traz os legitimados para propor esse tipo de ação. E lá nós vamos contemplar que tem o rol de legitimados universais e o rol de legitimados especiais. Qual é a diferença entre um e outro? Os legitimados universais, eles podem postular, provocar a jurisdição abstrata sobre qualquer assunto, sem ter uma necessidade de provar o interesse direto sobre a questão ou que haja um prejuízo institucional. Então, aqui nós temos um requisito chamado pertinência temática. Essa pertinência temática dos legitimados universais, ela é presumida de forma absoluta. Ou seja, qualquer um desses, que nós já vamos ver na sequência, pode ingressar com as ações diretas de constitucionalidade para levar esse tema ao Supremo Tribunal Federal para que ele julgue ao fim e ao cabo se aquela lei, aquele ato normativo está de acordo com a Constituição, mas não precisam maiores comprovações. Os legitimados especiais, por sua vez, sim, eles se subordinam ao dito requisito da pertinência temática. O que seria isso? Seria um filtro de admissibilidade implícito, tá? Construído pela jurisprudência do STF. Eles devem demonstrar de uma maneira inequívoca, lógica e direta que os seus objetivos institucionais, aqueles pelos quais eles foram constituídos e defendem, tem a ver com o conteúdo da norma impugnada. Por isso que o ataque deles tem que ter pertinência temática dentro das atividades que eles desenvolvem e o que vem previsto na legislação que eles estão questionando a questão da constitucionalidade. Muito bem, quais são essas pessoas? No rol dos legitimados universais, nós temos o presidente da República, nós temos a mesa da Câmara, nós temos a mesa do Senado, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB e o partido político com representação e deve estar representado pelo Diretório Nacional.
Esses legitimados universais, como eu acabei de afirmar, não necessitam de comprovação de pertinência temática. Podem trazer qualquer discussão sobre qualquer texto legislativo sem detalhar o porquê esse texto os atinge ou o porquê eles devem defender em razão desse texto. É uma legitimidade, como dita, universal. Os legitimados especiais, por sua vez, que são aqueles que se submetem à pertinência temática, tá? Nós temos o governador do estado, o governador do Distrito Federal, que deve demonstrar os reflexos jurídicos daquela norma que eles estão impugnando como inconstitucional dentro do respectivo ente federado. Da mesma forma e na mesma linha, as mesas das assembleias legislativas ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eles também têm que trazer essa vinculação de como a lei vai interferir no cenário desse ente federado. A Confederação Sindical e a entidade de classe nacional também ficam nesse rol dos legitimados especiais e exige, para que eles ingressem com as ações diretas, uma representação da categoria homogênea, uma dispersão territorial. Então os associados devem ter pelo menos 1/3 dos estados, tem que estar localizado em pelo menos 1/3 dos estados e tem que ter um nexo lógico direto com a norma impugnada, que seria a pertinência temática, né? Então, essas entidades de classe de âmbito nacional, tá? Existem algumas condicionantes cumulativas que o STF estipula para evitar um uso abusivo desse meio de controle da constitucionalidade. Então, determina o STF que essas entidades, elas têm que ter uma atividade homogênea, ou seja, elas devem congregar associados que desempenham a mesma atividade econômica ou profissional típica. Num segundo lugar, deve ser demonstrada que essa entidade representa a categoria profissional em sua totalidade e não em pontos menores, né, que podem ser regionalizados. Não, tem que ser de âmbito nacional. E a dispersão territorial, que exige que a comprovação dos filiados ou associados existem pelo menos 9 estados-membros da federação. Esse é um critério de simetria à lei dos partidos políticos. Hoje pode-se dizer que existe um pouco de flexibilização contemporânea em cima disso para democratizar o acesso à tutela coletiva dos direitos fundamentais. Então, o STF tem admitido, como maneira mais excepcional, entidades associativas que atuem na defesa de interesses plurindividuais e minoritários, como as associações LGBTI, povos indígenas ou associações ainda consumeristas, conforme já consta na jurisprudência do Supremo. Bom, em termos de procedimento dessas ações, nós temos um primeiro momento o princípio da indisponibilidade. Essa ação, ela tem essa característica de ser uma ação objetiva. Então, é o interesse público que está regendo esse tipo de ação. Então, uma vez o legitimado ingressa, ele não pode desistir, ele não pode abrir mão desse feito, né? Então, esse é o princípio da indisponibilidade processual. E simplesmente essa ação, ela vincula o proponente de uma maneira, então,
irretratável, irretirável, se é que existe esse termo, né? E também esse tipo de ação é vedada a intervenção de terceiros, né? Então a intervenção de terceiros que surge lá no processo civil, né? Denunciação à lide, enfim, assistência, chamamento ao processo, são figuras que não fazem parte da tramitação dessas ações diretas. A única coisa que nós temos aqui é a admissão do amicus curiae, tá? O amicus curiae, ele tem previsão legal dentro da lei 9868 de 99 e 9882 também de 99, que permite que ingresse nessa ação esse amicus curiae para trazer subsídios, sobretudo técnicos, para facilitar a questão do julgamento. Tá? O ingresso ele é admitido pelo ministro relator mediante uma análise da relevância dessa matéria e a representatividade do requerente. Por exemplo, o Conselho da OAB, ele frequentemente ingressa como amicus curiae em ações onde estão sendo debatidas violação de sigilo, intimidade, autodeterminação dos advogados, tá? E essa figura do amicus curiae, ele visa fornecer à corte elementos fáticos, técnicos, econômicos, jurídicos, que sejam indispensáveis para que a corte possa fazer o melhor julgamento possível. Um detalhe, o amicus curiae ele não adquire a capacidade de ser parte, ele não é parte na demanda, ele vai funcionar como um auxiliar para trazer elementos técnicos imprescindíveis para o desenvolvimento daquela ação. Bom, em termos de ação, então nós temos que ver também a causa de pedir. Qual é a causa de pedir dessas demandas? Essa causa de pedir, a princípio, ela é aberta. Os pedidos trazidos e as causas de pedir trazidas pelo proponente, elas não vinculam os membros do Supremo Tribunal por ocasião do julgamento. Então, os membros do tribunal, eles podem julgar aquela questão e se afastar dessa causa de pedir inicial colocada pelo proponente da ação. E isso não vai trazer vício nenhum para que a decisão seja considerada extra petita ou ultra petita, foi além do pedido ou abrangeu alguma coisa que não estava no pedido. Não, justamente porque essa causa de pedir é aberta. No momento em que o Supremo vai julgar, ele vai transitar e vai ver qual é o melhor caminho para realizar esse julgamento. Uma coisa importante trazer para vocês também é a chamada inconstitucionalidade por arrastamento. O que seria isso? Bom, no momento em que o Supremo permite que amplie esse objeto da ação, né? Não se vincula a essa causa de pedir, é uma causa de pedir aberta, né? E ele, nesse julgamento, acaba por atingir outras regras que circundam a essa que está sendo analisada, que dependam logicamente dessa lei que está sendo julgada nesse controle concentrado da constitucionalidade, ele simplesmente ele invalida, né? Ele invalida essas normas que são dependentes daquela em que o julgamento está se realizando. Então eu posso ter aqui decretos regulamentares, portarias, resoluções, cuja vigência dependa da lei que foi declarada inconstitucional. Se a lei foi inconstitucional, por arrastamento, esse arcabouço normativo igualmente vai cair. E quanto aos efeitos, da declaração da inconstitucionalidade, o que nós temos a dizer sobre? Bom, nós temos a teoria da nulidade.
Então, o sistema constitucional considera que uma lei considerada inconstitucional é um ato nulo. Se é um ato nulo, ele não surte efeitos e a eficácia necessariamente será ex tunc, será retroativa. Aquele ato não podia ter gerado efeitos porque ele era nulo, ele era inconstitucional. Então, a eficácia desse julgamento, ainda mais que se tratam de ações declaratórias, né? A eficácia desse julgamento deve retroagir à origem dessa lei, né? E o efeito desse julgamento tem que atingir a todos, tem que ser erga omnes e vai exercer um poder vinculante para que os demais membros do Poder Judiciário, os demais membros da administração pública, direta e indireta, acatem esse julgamento e afastem essa lei de toda a sua execuibilidade, porque a rigor ela nunca existiu. Só que aqui nós temos um problema, o problema chamado segurança jurídica, né? Ou excepcional interesse social. O artigo 27 da Lei 9868, tá? Autoriza expressamente o Supremo Tribunal Federal, por motivos de segurança jurídica e excepcional interesse social, restringir os efeitos temporais da declaração ou determinar que ela só produza efeitos a partir de o trânsito em julgado ou a partir do julgamento, então ex nunc daqui para frente, ou a partir até de um marco temporal no futuro. Então, essa é uma situação tremendamente excepcional, porque a lei declarada inconstitucional, já vimos, ela é nula ex tunc, retroage ao início. Mas pode ser que durante o período que ela tramitou, várias situações tenham sido reguladas por essa lei. Por isso que a lei 9868, lá no artigo 27, autoriza o Supremo a modular esses efeitos. Ou seja, estabelecer um marco a partir de qual essa lei vai ser considerada inconstitucional, mantendo rígidos os efeitos até então que ela surtiu. Mas para isso, como é uma situação de excepcionalidade, essa modulação ela tem que ser aprovada pelo quórum mínimo de 2/3 dos ministros do Supremo, ou seja, são 8 ministros, tá? Assegurando o consenso institucional a esse respeito. Ela deve demonstrar a ameaça concreta no julgamento, tem que ser trazido a ameaça concreta à segurança jurídica ou à configuração de excepcional interesse social, que são os requisitos que estão na lei, tá? E aqui pode ter um efeito retroativo mitigado até certo ponto, pode ter um efeito para o futuro, não retroativo, né, posterior ao marco definido, justamente para resguardar essas situações que são difíceis de regulamentar, uma vez que ameaçaria sobremaneira a segurança jurídica que existia desde então, né? Então, o STF ele consagrou e isso é uma modalidade importante da gente trazer aqui. E o efeito repristinatório, antes de qualquer coisa, eu tenho que dizer para vocês que pela LINDB, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, o artigo 2º, parágrafo 3º, é vedada a repristinação. Então, o que é repristinação? Eu tenho uma lei, vem outra, tá? Na sua sequência, se essa outra ela é anulada, não faz essa lei reviver, não faz essa lei repristinar. Isso é vedado. Ocorre que aqui, em termos constitucionais, se aceita esse efeito repristinatório constitucional, ainda que seja vedado lá no Código Civil, tá? Então,
esse efeito ele decorre do controle concentrado, atuando de pleno direito e de maneira automática. Uma vez a lei revogadora da anterior é declarada inconstitucional e com efeitos ex tunc, ou seja, é nula desde o seu nascimento, a lei que havia sido pretensamente revogada, né, jamais se entende que jamais perdeu a sua validade. Por isso, ela volta a viger. Ela volta a viger com força, retornando a aplicação dessa norma ao ordenamento jurídico brasileiro. Então, a tramitação dessas ações diretas, nós temos a admissibilidade pelo juízo relator, depois informações das autoridades, manifestação da AGU e do PGR e depois julgamento, tá? Julgamento pelo plenário. Proposta ação não pode desistir, tem que chegar até o final. Nós temos na Lei 9868 dois ritos de tramitação, tá? Chamado rito comum e chamado rito abreviado. O rito comum vem nos artigos 6º e 8º e o rito abreviado vem no artigo 12º, tá? O rito comum, ele admite o julgamento prévio de medida cautelar e tem lá os prazos, 30 dias para o prazo de informações, 15 dias sucessivos para a manifestação do AGU e a manifestação do PGR. O rito abreviado, ele enxuga esses prazos e é eliminada no processo essa fase liminar. O processo vai direto para o julgamento. Esse rito abreviado, ele é adotado em virtude da extrema relevância da matéria e da sua urgência social, permitindo ao plenário julgar diretamente o mérito de forma definitiva, eliminando a fase da apreciação da medida liminar. Então, queridos, quanto a fases e os procedimentos das ações declaratórias de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, era o que eu tinha para trazer para vocês. No próximo segmento, na próxima aula, vamos falar diretamente das espécies de ações diretas. Fico aqui com vocês, um grande abraço, fiquem bem.